Oi, pessoal, tudo bem? Como não deu certo a nossa aula de nossa videoaula de empreendedorismo, nós vamos começar agora com nossa aula gravada, tá? A gente vai dar início à nossa segunda aula e o nosso assunto de hoje são as características do empreendedor, tá? Para ser empreendedor é preciso ser perseverante, ter uma postura otimista e correr riscos calculados, tá? E principalmente não desistir facilmente, porque quem for seguir o caminho do empreendedorismo vai encontrar muitas pedras, tá? Não vai ser só alegria, como a gente costuma ver nas histórias. Empreender tem muito significado, tá? E um deles certamente é reconhecer que vai ter problemas, que vamos ter obstáculos, mas a gente tem que assumir essas tarefas e a gente vai ter que superar esses obstáculos também, tá? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem algumas características que são citadas por alguns autores, tá? Dentre elas, a gente tem as principais características, que são saber tomar decisões, tem que tomar decisão, tá? Sempre a gente tem uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, que a gente escolher alguma coisa, a gente vai renunciar a outra. Então a gente tem sempre que ponderar para saber se a decisão que a gente está tomando vai ser a correta ou não, tá? Os empreendedores também são dedicados, tá? São independentes e vão construir seu próprio destino. Vão ser líderes e vão formar equipes. Vão ser bem relacionados, ou seja, tem o networking e são organizados também, tá? Tem aí também a perseverança, tem a liderança, autoconfiança e a capacidade de planejamento. Além de tudo, o empreendedor tem que ter iniciativa, tem que ter coragem para aceitar o risco, tem que ter o desejo de ser o protagonista, tá? Não pode ser tímido, a gente tem que saber o que tá procurando. E tem que ter um propósito, não adianta nada dizer, vou fazer a minha empresa, e não saber aonde você quer chegar. E além disso tudo, ainda tem que se fazer o que acredita, tá? E dentro disso, quais são as habilidades necessárias para o empreendedor? Primeiro de tudo, a gente tem que ter habilidade técnica, né? Tem que ter eficiência, tem que ter qualidade, a gente tem que captar informações, porque a gente precisa estudar o mercado, tem que saber se o nosso produto ele vai estar acessível, quem é o nosso público-alvo. Tem que ter conhecimento técnico na área, porque não adianta gostar do que você está fazendo, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber se organizar, porque o empreendedor, gente, ele vai ser o chefe, ele vai ser o empregado, ele vai ser o contador, ele vai ser tudo. Então, ele tem que saber se organizar dentro da sua empresa. E, principalmente, saber trabalhar em equipe, tá? É uma habilidade muito importante, não só para empreendedor, como para o próprio administrador, para tudo, a gente tem que saber trabalhar em equipe, tá? Também a gente tem que ter algumas habilidades gerenciais. Por exemplo, ter uma rede de contatos, o famoso network. É muito importante. Se você conhece uma pessoa agora e diz, não vou precisar dela, pegue aquele contato, porque um dia você vai precisar. Ou então você conhece uma pessoa que vai precisar. É importante, tá? A gente também tem que saber gerenciar novas empresas, tá? A gente tem que cuidar do nosso marketing, das finanças, da produção, do controle e também tem que ter outras habilidades, tá? A gente também sempre tem que buscar informações e estabelecer metas. Tudo do empreendedorismo gira em torno de metas. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar, aonde a gente está e o que a gente pode fazer no momento, tá? O empreendedor também é importante ter algumas características pessoais. Por exemplo, ser persistente, não desistir no primeiro não. Tem que saber correr riscos e saber que esses riscos são calculados. Tem que ser visionário. O que é ser visionário? É enxergar o futuro, é pensar fora da caixinha. Tem que ser comprometido. É muito importante a gente ser comprometido, tá? Porque se a gente assumiu esse risco, se a gente assumiu que a gente quer empreender, que quer ir para frente com a nossa empresa, a gente não pode deixar ela na mão, tá? Então a gente tem que se comprometer e tem que ter uma meta, tem que estabelecer esse objetivo, tá? E lutar por ele até o fim. Baseado nessas habilidades, a gente também estuda qual é o comportamento do empreendedor, tá? Alguns aspectos são bem importantes, tá? Para o comportamento do empreendedor e são fundamentais para o sucesso dele. Por exemplo, a busca de oportunidade e a iniciativa. A gente tem que agir de forma proativa. O que é ser proativa? É pensar primeiro, é não
entender que as pessoas mandem em você, tá? Tipo, eu quero que você faça isso. Não, você já pensou, você já se antecipou, foi lá e fez, tá? A gente tem que se antecipar às circunstâncias antes de ser forçado a isso. E a gente tem que expandir, né? Vislumbrar as oportunidades. É o famoso pensar fora da caixinha. E pensar em coisas até incomuns, tá? Se o mercado tá indo por um lugar, a gente vai pela contramão. Todo mundo vai chamar a gente de maluco, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, tá? A gente tem que montar uma equipe complementar, tá? E tem que ter comprometimento com o negócio. O empreendedorismo também está relacionado com o trabalho em equipe, tá? Então a gente tem que ter parceria, tem que ter colaboradores comprometidos para que o nosso negócio cresça. O que é correr risco calculado, tá? Empreender vai envolver riscos, tá? E a gente tem que avaliar as alternativas que a gente vai ter para o nosso negócio. Então a gente tem que medir, controlar e tentar amenizar o máximo possível os riscos que a gente vai correr. Tá? Então a gente vai ter alguns critérios e vai ter que selecionar esses critérios para saber se a gente vai investir ou não, tá? Neles. Outra coisa que a gente tem que fazer é exigir qualidade e eficiência, tá? Isso vai se relacionar com a capacidade, com a disposição que a gente tem para fazer sempre mais rápido, para fazer melhor e com menos custos, tá? Isso vai envolver o quê? Material, vai envolver recurso e vai envolver tempo, tá? E a gente sempre tem que exceder a expectativa do nosso cliente, tá? E baseado nesses parâmetros, a gente sempre tem que criar metodologia e tem que criar procedimentos para garantir que a gente tenha um serviço, um nível de serviço de excelência, um nível de serviço de qualidade. E como é que a gente vai fazer isso? Planejamento, tá? Controle das nossas ações e medir, sabe, sempre tudo que a gente está fazendo. A gente tem que anotar, tem que partir para ação, mas ação planejada, tá bom? O que é essa persistência que a gente falou que o empreendedor tem que ter? É fazer sacrifícios pessoais, tá? A gente vai ter que se esforçar, tá? Vai ter que agir diante dos obstáculos. E não pode desistir, tá? A gente não pode recuar. A gente vai ter que reavaliar a nossa situação, tá? Encontrar novas estratégias. O comprometimento é a gente assumir uma responsabilidade, tanto pessoal ou profissional, para solucionar os nossos problemas, tá? Para terminar determinadas tarefas, determinadas atividades e sempre priorizar os resultados finais positivos, tá? Sempre cumprindo o que foi tratado e o que foi acordado previamente. Nessa busca de informações, a gente também tem que ter informações, orientações e dados de especialistas, ou seja, a gente tem que buscar fontes confiáveis para a gente tomar a decisão assertiva. Não adianta a gente pesquisar em sites assim que não são conhecidos, que a gente vê que aquela informação não é assim difundida, não é uma informação que tem fonte confiável. A gente tem que sempre pesquisar em artigos científicos, tá? Além de sites conhecidos e conversar com pessoas que a gente tem a certeza que teve sucesso, né? Se a gente conversar com a pessoa que a gente vê que ela não tá na direção certa, é só para saber o que a gente não deve fazer. Outra coisa é no estabelecimento de metas. A gente tem que estabelecer metas que são desafiadoras e que tem algum significado para nós, tá? Porque a gente pode ir em encontro dos nossos valores e em encontro das nossas crenças para seguir as nossas metas, né? Isso vai fazer com que a gente tenha o quê? Uma visão de longo prazo, tá? E de uma forma clara e específica, a gente tem que cuidar e tem que mensurar quais são os nossos objetivos de curto e de médio prazo que vão levar a gente para a grande visão, para o nosso sonho, para nossa meta grande, tá? Leia um livro, A Meta. É muito interessante. Tem outro livro também, Sonho Grande, que faz a gente pensar em coisas que a gente nem imaginaria, tá? Outra coisa que a gente tem que ter também é nosso planejamento e o monitoramento sistemático. O que isso vai fazer? A gente vai separar o sonho que a gente tem da nossa visão. A gente vai ter subtarefas, ou seja, vai ter objetivos, tá? E nesses objetivos a gente tem que ter um prazo definido e tem que criar formas para a gente medir os nossos progressos. O que seria medir os nossos progressos? Seriam indicadores, tá? Que a gente chama de indicadores-chave, que vão dizer como é que a gente está melhorando dentro da nossa empresa, tá?
Eles podem ser financeiros, o que a gente está ganhando, tá? Quanto a gente começou e como que a gente quer chegar, tá? A gente também pode medir esses indicadores em número de colaboradores, medir também nas nossas máquinas, se a gente tiver, tá? São vários tipos de indicadores que vão dizer se os nossos planejamentos, ele tá indo de forma correta, tá? Se a gente não tiver um resultado que a gente tem esperado, se não tiver mudança, a gente tem que ficar revisando os nossos planos e ficar mudando as nossas estratégias, tá? Para chegar cada vez mais perto do nosso sonho. E qual é o nosso sonho, tá? A gente não sabe, assim, cada empresa tem o seu sonho, cada empresa tem a sua meta. Sua meta pode ser expandir o seu negócio. Ou então sua meta pode ser continuar com o seu negócio, tal. Então, ter variedade de produtos e serviços, se tornar mais conhecido e se expandir nacionalmente, internacionalmente, tá? Cada empresa tem um sonho. E pra gente atingir esse sonho, a gente tem que ter estratégia diferente, tem que ter plano diferente e, acima de tudo, a gente não pode desistir, tá? No momento como esse, no momento de uma pandemia, que o comércio todo parou, todo mundo teve que ficar em casa, o empreendedorismo foi uma das principais fontes de renda da família brasileira, tá? E geralmente quem é empreendedor é pequeno. Então, por ser pequeno, ele conseguiu continuar durante essa pandemia. Então, por mais que a gente esteja enfrentando problemas sérios, problemas graves, ainda existem pessoas que deram continuidade ao seu sonho. E isso tudo elas tiveram o quê? Que revisar as metas, tá? Revisar as estratégias, teve que fazer um novo planejamento, se adequar à nova realidade para continuar trabalhando. Então, pessoas que tinham um nicho de mercado diferente, com essa pandemia, elas tiveram que se expandir. Por exemplo, fábricas que faziam roupas começaram a fabricar máscaras, não é verdade? Então, o mercado de máscaras cresceu, costureiras em suas casas começaram a vender máscaras, começaram a fazer máscaras para doação, as fábricas que pararam voltaram com suas linhas de produção, não mais para fazer roupa, não mais para fazer acessório, mas para fazer máscaras. Empresas começaram a mudar seus nichos para fazer medicamentos voltados para a Covid-19, para fazer respiradores de baixo custo, para fabricar álcool em gel. Então, pessoas tiveram que se reinventar nesse momento. E tudo isso envolve planejamento, tudo isso envolve tomar decisões, tudo isso envolve calcular e correr risco. Porque as pessoas estão correndo o risco de fechar, né? Estão correndo o risco de investir e não ter retorno desse investimento. Mas estamos seguindo. Na opinião de Degen, o sucesso ele vai depender de 3 etapas, que é escolher, criar e planejar. Na primeira etapa, a gente tem que procurar e escolher qual vai ser a oportunidade do nosso negócio. E essa etapa só vai terminar quando a gente tiver conhecimento suficiente sobre a oportunidade que a gente escolheu. E também quando a gente conseguir dominar todos os aspectos desse negócio. Depois que a gente conseguiu todo o conhecimento sobre o negócio que a gente quer iniciar, a gente vai passar para a segunda etapa, que é compreender, né? Que é criar o conceito e os atributos de valor da nossa oferta. O que a gente quer passar para o nosso cliente, né? A gente vai ter que prever e vai ter que administrar os riscos, tem que avaliar qual é o potencial de lucro que a gente vai ter com aquele negócio e como é que a gente vai crescer, qual é o crescimento que a gente espera quando a gente define a nossa estratégia competitiva para entrar naquele mercado. E a terceira e última etapa é a gente desenvolver o nosso plano, tá? A gente conseguir recurso financeiro para iniciar o nosso negócio. Depois que a gente passou dessas 3 etapas iniciais, que foi escolher, criar e planejar, tá? A gente pode ir para as outras 2 etapas, que seriam a consolidação desse negócio, que é organizar e administrar o nosso negócio para continuar o crescimento, né, e transformar esse negócio no sucesso. E a última etapa é colher no momento certo a recompensa pelo nosso negócio. Que pode ser o reconhecimento, mas também que pode ser, lucro, money, grana, bufunfa, tchen-tchen.
E dentro desse contexto, o que seria então oportunidade? É uma ideia que ela vai estar vinculada a um produto ou um serviço e que vai agregar valor para o consumidor. Isso pode ser através da inovação ou da diferenciação, tá? A gente estava discutindo na primeira aula que o empreendedor, ele é inovador. Ele tem que ter uma inovação para ser chamado de empreendedor. E se ele não conseguir criar uma coisa do zero, ele vai ter que diferenciar uma coisa que já existe. Então tem que ser atrativo, tem que ter potencial de lucro e tem que estar disponível naquele momento e no local adequado para quem vai utilizar, tá? E você tem uma oportunidade para criar um produto novo, tá? E pode ser um produto, pode ser um serviço, você pode estar inserido em um mercado novo, tá? Você vai criar uma matéria-prima nova, não importa. Você tem que inovar, você tem que se diferenciar para poder ser chamado de empreendedor, tá? O empreendedorismo, vai ser entendido como um processo, tá? Que vai ocorrer em diferentes ambientes e diferentes situações empresariais. E vai provocar mudanças. E essas mudanças vão ser provocadas através da inovação que a gente vai realizar, tá? E essa inovação ela pode ser realizada pelos indivíduos que aproveitam oportunidades, ou então que criam a própria oportunidade, que vão realizar atividades que vão gerar valor, tanto para eles mesmos quanto para a sociedade, tá? Então, o empreendedor é aquele visionário que vai ter capacidade de identificar a oportunidade e fazer de sua ideia um produto de sucesso. Então, quando a gente estuda o empreendedorismo, a gente estuda a natureza do ser humano de se comportar perante aos desafios. Então, isso é muito bonito de se ver, é muito bonito de se estudar. E eu acredito que quando a gente estava fazendo o trabalho que a gente vai apresentar na próxima aula, né, sobre a história desses empreendedores, a gente vê pessoas que a gente acha que está tão longe da nossa realidade, que elas estão hoje no topo, mas elas começaram de baixo e a gente também pode começar de lá, tá? A gente só precisa de uma ideia, a gente precisa seguir um plano e tentar, né? O primeiro passo é tentar e não desistir. E vem aí a pergunta que não quer calar, né? Por que ser empreendedor, né? Por que você escolheria ser empreendedor no mundo de hoje? Nem todo mundo se sente à vontade sendo dono do seu próprio negócio. Às vezes a gente só quer dar continuidade a algo que já existe e não tem problema, tá? Mas o empreendedorismo, a gente pode dizer que é uma carreira, só que é cercada de desafios. E esses desafios, pra gente superar eles, a gente tem que ter persistência e tem que ter dedicação. Então, pra gente se tornar um empreendedor, a gente tem que passar por um processo. E esse processo vai ter que ter um bom plano de negócio. E a gente tem que concluir todas as etapas que a gente pensou no nosso planejamento. O ato de empreender vai ser um dos pilares para o desenvolvimento social e econômico de um país. E os benefícios para quem deseja seguir esse caminho vai além do sucesso profissional. Vamos ver mais alguns benefícios. Independência financeira. Você pode ter diversos motivos para empreender. Para colocar em prática os seus propósitos e seus sonhos e ter uma estabilidade e uma independência financeira. Ele diz aqui que o processo, além de prazeroso, é cercado de obstáculos que vão instigar o pensamento inovador e criativo para a gente poder se destacar do concorrente. Claro que, às vezes, o caminho não é tão prazeroso assim, né? Lógico que a gente não vai dizer que vai enfeitar, jogar purpurina e dizer que é um caminho cor-de-rosa. Não é. Tá? Enfrenta muitas dificuldades, mas no final vale a pena. Como a gente consegue ver pelas histórias que a gente pesquisou, né? O empreendedor também causa impacto na vida de outras pessoas. Um impacto positivo, né? Porque os colaboradores e os clientes, eles vão se tornar envolvidos e vão ser inspirados pelo negócio que é próspero e bem sucedido. A gente também pode resolver problemas por meio da inovação, né? Porque a gente vai enfrentar obstáculos ao longo da nossa carreira. Mas se a gente tiver um perfil ousado e inovador, a gente vai solucionar problemas. E esses problemas vão ser solucionados com criatividade e inovação, que é a chave para a gente se destacar no mundo do empreendedorismo. Também é muito importante ter paixão pelo que se faz, né? É o combustível que não vai fazer com que a gente pare no meio do caminho ou que a gente desista do nosso sonho. Vai motivar e fazer com que a gente aumente a nossa dedicação, tanto de tempo quanto de energia, para tudo correr como planejado. Além disso, a gente ainda vai ter qualidade de vida, né? Porque a gente vai ter um trabalho árduo
em um planejamento que no fim vai ser bem feito e vai ser a chave do sucesso para nosso empreendimento. Vai garantir a nossa estabilidade e a qualidade de vida para todo mundo que está envolvido. E a gente vai seguir isso nos vários ramos do empreendedorismo, tá? A gente tem que se arriscar. Mas a gente vai se arriscar na área que a gente sonha, na área que a gente gosta. Porque a gente não pode visar só o dinheiro. A gente vai passar a vida toda fazendo uma coisa que a gente não gosta só por causa do dinheiro? Não, né? A gente, olha aqui, paixão pelo que se faz tem impacto positivo na vida das pessoas. Se a gente não tem isso, a gente não vai ser feliz. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente precisa, no que a gente quer. E uma dessas coisas seria o empreendedorismo digital, que é uma tendência, tá? Se você não gosta muito de lidar diretamente com o público, você pode fazer isso através das redes, que a gente às vezes se sente mais à vontade, né? E a gente vê se a gente quer ir além dos ramos tradicionais, que seria alimentação e vestuário, né? Aí ele vem de novo com as principais características do empreendedor. No empreendedorismo, você vai ter que lidar com incertezas e vai ser necessário que você apresente algumas habilidades comportamentais para ter êxito em momentos instáveis, tá? Para ser bem sucedido no seu negócio, a gente tem que desenvolver comportamentos e aptidões. Por exemplo, persistência. Nem tudo vai sair como planejado. Então a gente tem que ser perseverante e ter autoconfiança. Errando que se ganha experiência. Tem que ter coragem para colocar os planos em prática e para enfrentar as adversidades, tá? Muitas pessoas vão ter boas ideias, mas esbarram na falta de coragem para realizar as grandes conquistas. Tem que ter comunicação e tem que ter influência. Um bom empreendedor, ele vai saber se comunicar de maneira adequada com clientes e funcionários. E uma boa comunicação, ela vai ser a base para ter grandes parcerias e para aumentar o poder de influência no mercado. Tem que ter autoconfiança. Desistir na primeira dificuldade não é característica do empreendedor. Principalmente lá nos primeiros anos da empresa, porque é onde tem muita dificuldade mesmo. A gente tem que confiar no nosso feeling, no nosso sentimento e seguir em frente. Principalmente essa característica aqui, gente, é a liderança. Um empreendedor tem que ter liderança, porque ele vai ter que conhecer o seu negócio e tem que fazer com que os seus colaboradores também conheçam, que sigam o seu desejo, que vão com ele em busca da realização do seu sonho. Além disso tudo, a gente tem que saber delegar função, tá? Tem que saber negociar e tem que saber conduzir os nossos projetos de forma colaborativa e participativa. A gente tem que estimular todo mundo a seguir as nossas ideias, sem perder o controle da nossa situação. Pois, para tomar decisão, a gente tem que ser líder, tem que seguir em frente. Saber delegar função é muito importante, porque às vezes a gente quer centralizar tudo para nós e a gente não consegue dar conta de tudo. E a gente vai dizer, ninguém faz tão bem quanto eu. Mas você tem que ensinar os seus colaboradores a fazer do jeito que você quer, tá? De seguir a sua perfeição. É melhoria contínua. Não adianta você querer fazer tudo porque não vai dar conta. A gente tem que passar adiante. Inteligência estratégica também é uma característica imprescindível para tornar o negócio lucrativo, tá? A gente tem que planejar e estabelecer metas para ter um crescimento sólido. Isso vai ser a base do desenvolvimento e da rentabilidade de qualquer negócio. O empreendedor também tem que ter resiliência, né? Que é para encarar os obstáculos e para superar esses obstáculos. Tem que resistir a pressões e situações adversas e também tem que ter a capacidade de contornar e vencer os problemas, promovendo assim um crescimento saudável, pessoal e profissional, tá? Além de tudo, a gente tem que ter a capacidade de planejamento, tá? Que é crescer conforme as metas que a gente traçou e monitorar as informações do nosso negócio, tá? Pra gente ter uma capacidade de planejamento melhor. A gente tem que ter o domínio de ferramentas e de conceitos básicos de gestão, tá? Isso é muito importante. Quando a gente se torna um empreendedor, a gente se torna um gestor do nosso negócio, um administrador do nosso negócio. Então, a gente tem que ter conhecimento geral para poder fazer uma gestão e ter uma trajetória transparente aí no nosso dia a dia, tá? Também é importante ter a visão de futuro, tá? Porque o objetivo de todo empreendedor
é ter um empreendimento escalável, ou seja, que a gente vai chegar no topo, que vai ampliar a produção e vai atingir mais clientes sem que a gente precise investir tanto, né? Então a gente precisa ter uma visão de futuro e quando errar, tomar aquilo como lição, não desistir e continuar o processo, tá? E por fim, a gente tem que ter aprendizagem contínua, tá? Porque a gente sempre está aprendendo. Não adianta dizer, cheguei aqui e não consigo mais atingir o meu potencial. Nunca a gente está no máximo. A gente sempre está aprendendo, a gente sempre pode melhorar. Então, antes do sucesso de negócios geniais, grandes empreendedores também cometeram muitos erros. E muitas vezes receberam não como resposta. Então, a gente tem que aprender continuamente com os erros e se levantar depois de um tropeço. Isso vai garantir uma virada na nossa situação. Espero que tenham gostado do nosso assunto da aula de hoje, tá? E, como sempre, temos uma pequena atividade para fazer. Não se preocupem, vocês não vão precisar apresentá-la. Mas a gente pode dar uma discutida na próxima aula sobre ela sim. Na opinião de vocês, o que é que motiva uma pessoa a ser empreendedora? E por que o empreendedorismo pode salvar a economia do país em tempos de crise? Quero uma mini redação como atividade da nossa próxima aula, tá? Mínimo de 15 linhas, eu quero ver todo mundo escrevendo aí. E não adianta colocar letra 20 no Word não, viu? Tô de olho. 15 linhas e vamos escrever aí. Até a próxima aula.